Começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Hoje vamos falar sobre o FIES, Financiamento Estudantil, um programa do governo federal que incentiva cada vez mais aos jovens a fazerem um ensino superior. Confira na reportagem de Marcelo Augusto. O financiamento estudantil é considerado hoje o maior programa de financiamento da educação no país. Com juros reduzidos, o estudante começa a pagar a dívida depois de formado com uma taxa de juros muito baixa. A taxa de juros do FIES hoje ela é 3,4 ao ano. Essa taxa é bom que fique claro que ela teve alteração e ela contemplou também os contratos antigos de FIES. Então, as pessoas que já tinham FIES não ficaram prejudicadas. Os contratos dela foram adequados a essa taxa. Com o aumento dos recursos para este programa, o Banco do Brasil também passou a operar o sistema. Sim, a demanda cresceu e também nós temos agora a participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Então, com isso, a Caixa não conseguiu reter toda a demanda do Brasil e repassou um pouquinho para o Banco do Brasil, tá? Então, o Banco do Brasil agora, ele está na frente, né, do fundo desse financiamento estudantil e, a partir de 2010, entrou na linha de crédito agora e ajudando os alunos a estudarem também. Ela explica que o aluno começa a pagar o FIES depois de 1 ano e meio de concluído o curso. O aluno, ele só começa a pagar o financiamento 18 meses após a sua formatura. E os juros é 3,4% ao ano, então são muito baixos, tá? E ele tem também o prazo para poder liquidar esse empréstimo, que é até 3 vezes ao período que ele utilizou este empréstimo. Então, por exemplo, se ele utilizou este empréstimo por 2 anos, ele vai ter 6 anos e mais 12 meses para poder liquidar esse financiamento. O programa financia até 100% dos cursos de candidatos cujo valor da mensalidade ultrapasse 60% da renda familiar per capita. A mensalidade tem que ser superior a 60% da renda familiar. Nesses casos, o estudante consegue 100% de financiamento. E aí tem as cotas. Quando a renda familiar é em torno de 40% a 60%, o comprometimento da renda em torno de 40% a 60% da mensalidade, ele consegue até 75%. Só para tentar esclarecer um pouco mais para o estudante, vamos supor que ele está numa casa que more o pai, a mãe e o estudante. Somando a renda do pai e da mãe, que são os únicos que trabalham na casa, dá R$1.000 e a faculdade do estudante está custando R$600. Nesse caso, nós teríamos então um comprometimento de 60%. 60% ele conseguiria os 100% do financiamento. No próximo bloco, além do FIES, vamos saber dos outros incentivos que os alunos da FESP conseguem para realizar o sonho do ensino superior. Já já, após o intervalo. Renato, 17 anos, morto por overdose de cocaína. Juliana, 22 anos, morta por overdose de heroína. João Pedro, 38 anos, morto por overdose de crack. Silvio, 20 anos, morto por traficantes que cobravam dívidas. E você, qual a sua participação? Você vende? Você usa drogas? Você denuncia ou finge que não vê? Talvez você ainda não seja vítima direta. Mas até quando? Ligue 181 e denuncie, antes que a próxima vítima seja você. Campanha de conscientização contra o uso e tráfico de drogas. A realização: Polícia Militar de Minas Gerais. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, os incentivos para que os alunos cursem o ensino superior. Confira na reportagem de Marcelo Augusto.
O FIES existe desde 1999, mas ao longo dos anos sofreu várias alterações que facilitaram o acesso do estudante ao benefício. Caso o comprometimento dos estudos ultrapasse 60% da renda familiar per capita, o aluno obtém 100% de financiamento. Nós temos hoje 270 alunos com financiamento estudantil. Além do FIES, a FESP oferece aos alunos descontos na mensalidade através do ProUENG e do NAI, o Núcleo de Apoio ao Estudante. Nós temos o processo de bolsa da FESP mesmo, né? Nós chamamos de NAI. Ele acontece sempre em fevereiro, no início de cada ano, e é regido por um edital. Temos também o ProUENG, que é um recurso que vem do governo estadual, que já está acontecendo, né? Que contempla o aluno com 50% de desconto, com teto máximo de R$ 330. Temos convênios com empresas e prefeituras da região. E temos a bolsa parentesco, né? Quando o aluno tem o pai ou a mãe ou o irmão está estudando aqui também, ele tem um percentual de desconto. A assistente social explica quais são os passos que o estudante precisa percorrer para conquistar o FIES, ProUENG ou o NAI. Então, a gente tem um sistema de bolsa aqui do estado, né, de Minas, que é o ProUENG, que é a bolsa de 50%, né? O aluno ele faz uma inscrição no site da própria UENG, né, e traz a documentação para ser analisada. E a bolsa através do NAI? A bolsa através do NAI é o seguinte, ele sempre abre no mês de fevereiro, né? A gente faz a divulgação do edital, né? Então, assim, abre as inscrições, tem um período de inscrição, o aluno entra no site da intranet, né? Quando é disponibilizado o período de inscrição, o aluno ele faz a inscrição, o aluno pré-selecionado para entrevista, né? Ele vai trazer a documentação. Né? Porque assim, nem todos os alunos que escrevem no processo da Bolsa NAI, por exemplo, são chamados para entrevista, né? Porque tem a questão de cotas que a gente tem disponível. O FIES, a porta de entrada também é através da assistência social da FESP? É, porque assim, a gente faz a entrevista com esses alunos, né? O aluno ele faz a inscrição lá no site do CISFIES, né? Traz a documentação para ser analisada. A gente, depois de analisar a documentação, a gente dá um documento para ele estar firmando contrato junto à Caixa ou Banco do Brasil. Para quem está pretendendo se tornar um professor, uma boa notícia. Faltam professores em todas as áreas do conhecimento e o aluno recém-formado na faculdade já sai com emprego garantido em Passos e região. Mercado para professor não falta. Nós tivemos situações assim difíceis até lá em Delfinópolis. Delfinópolis a gente não estava encontrando professor de geografia, de história, de física, de química. Até mesmo aqui em Passos a gente tem dificuldade de achar professor de física e de química. E mesmo todos os professores que têm terminado a faculdade, eu sempre procuro saber onde andam e eu vejo que eles estão empregados. Só não está empregado aquele que não quer. Professora há mais de 40 anos, Eunice fala de boca cheia. Apesar das dificuldades, vale a pena ser um professor. Vale. E como vale a pena, sabe? Isso eu falo assim, de boca cheia mesmo, que vale a pena. No próximo bloco, um pouco mais da profissão de educador, com o diretor do Núcleo Acadêmico de Educação, professor Anderson Jacó Rocha. Já, após o intervalo. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Quando falamos de incentivo ao estudo, está super relacionado isso à educação, ao professor, que é a base, né, de toda a educação que nós temos no nosso país. Então eu gostaria de saber, está faltando este profissional da educação, ou professor no mercado de trabalho?
Tá, eu vou responder fazendo a seguinte reflexão primeiro, Larissa. Todo mundo fala que o professor é o cerne da sociedade, todo mundo fala que o professor é fundamental para ela, todo mundo fala que ser professor é algo magnífico, que o professor deve ser respeitado. Acho que todo mundo concorda com isso. No entanto, a gente percebe que está havendo uma baixa procura no Brasil para os cursos de licenciatura, que são aqueles que formam os professores. Então, isso é contraditório, isso, né? É contraditório. Há sim falta de professores no mercado, já está começando a ficar, o mercado ficando ruim nesse aspecto, né? Haja vista que nós estamos no Sudeste, né? Se falta no Sudeste, imagine em outros estados brasileiros, né? Então, realmente, eu acho que está na hora de as pessoas apenas pararem de ficar proferindo esse discurso de que o professor é importante, mas ver essa profissão como uma profissão digna, né? Uma profissão que realmente tem a possibilidade de mudar uma sociedade, que tem a possibilidade de fazer com que alguém que tem poucas alternativas para poder ascender essa pessoa socialmente. Eu acredito muito que a educação é a questão fundamental para um país. Está na hora da gente começar a colocar os nossos cursos em prática. E a gente precisa exaltar essa profissão e incentivar as pessoas que querem seguir. Se a gente fala que o professor é tão importante, por que muitas vezes as pessoas, quando perguntam ao estudante que curso que ele faz, quando ele fala que está fazendo um curso de história, de letras, de matemática, de ciências biológicas, né, de pedagogia, por que as pessoas sempre perguntam, mas você vai ser professor? Por quê? Até com uma indagação meio pejorativa, né? Justamente. Então é contraditório. Se a sociedade diz que o professor é tão importante, por que ela faz uma questão pejorativa em cima daqueles que querem ser professores, né? Então, assim, o professor se acostumou tanto a isso que ele se tornou vítima da sociedade. E às vezes até mesmo o próprio professor faz chacota dele mesmo, né? Então, aquela música do Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, você quer ser professor? Seja. Eu sou professor com muito orgulho, sempre lutei com garra, com determinação e recomendo que as pessoas sejam professores, né? Porque é só assim que a gente vai poder enxergar a sociedade com um ângulo macro, né? Há uns anos atrás, fazer, por exemplo, engenharia civil, ninguém queria mais fazer engenharia civil. Era tanto como falado do professor, né? Nossa, você vai ser engenheiro civil? E, no entanto, nós vimos o grande salto que as engenharias deram, até pelo próprio crescimento, né, do Brasil. A engenharia civil cresceu, todas as engenharias também. E a educação? Ela também está vendo esse crescimento na área da educação. Então, faltando esse professor, você não acha que vai acontecer isso agora que está faltando engenheiro no mercado de trabalho? Temos que importar essa mão de obra, né? Esse especialista. E o professor? Como nós vamos ficar sem o professor? Essas coisas são cíclicas, né? Como você disse, há pouco tempo, não faz muito tempo, não havia candidatos para estudar engenharia. Hoje, a engenharia deu um boom, né? Sim. Nós temos aqui a nossa instituição, por exemplo, na FESP, nós temos 9, 10 candidatos por vaga. Por vaga. Então, é um número muito expressivo. Eu acredito que a educação vai chegar num ponto que não vai ter outra saída. O governo federal já está se preocupando com isso, ele já está oferecendo financiamentos, ele já está estimulando a UAB, ele está tentando colocar propagandas televisivas para que as pessoas se conscientizem do papel do professor. Então vai chegar um momento, aquela teoria do caos, que não vai ter como. Vai ter que haver professor. E para isso precisarão de políticas públicas que incentivem essa questão do professor. Nós não podemos ser ingênuos e dizer aqui também que o professor é super valorizado. Realmente ainda nós estamos aquém. Mas eu acredito que isso vai chegar, que não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Se o Brasil quiser ser um país, continuar crescendo, ser potência mundial, e se ele não olhar para a educação com os olhos
de quem quer realmente seguir nesse patamar de crescimento, sem fazer incentivo da educação, não há como. Por isso eu acredito que vai acontecer. E podemos então afirmar com isso, né, acreditando nisso que vai acontecer, que o professor vai ser a profissão do futuro? Ah, com certeza. Bem remunerado, bem valorizado? Acredito piamente nisso. Sabendo de todas as mazelas que existem na educação, acredito piamente nisso. Né? O país não cresce sem uma educação solidificada. E para a educação ser solidificada, a primeira coisa que tem que se fazer é valorizar o profissional da educação. Seja o professor, seja o supervisor, seja o secretário, enfim. Todas as pessoas envolvidas com a educação. Isso é fundamental. O que você me fala da criação do Piso Nacional do Magistério? Acho que isso é extremamente importante para que as pessoas comecem a visualizar como é que está a questão salarial. Né? Houve um avanço, né? Inclusive alguns estados do Brasil, né, têm alguns avanços consideráveis. Né? Aqui em Minas Gerais, para quem está entrando agora, quem está terminando, colando grau agora, né, houve um aumento substancial. Né? Precisa rever para aqueles professores que estão já atuando, né? Que aí tem toda uma questão de plano de carreira, etc. Mas como eu vou falar novamente, não tô querendo ser ingênuo aqui, mas é questão de acreditar na profissão, que eu sei. Eu sou professor, né? Eu frequentei todos os tipos de escola, particulares, públicas, desde os níveis primários até os superiores. Então, para quem acredita nessa profissão e acha que isso é um meio de vida bom, eu acho que vale a pena ainda. Eu tenho certeza que vale a pena. O governo federal tem incentivado professores do magistério a fazerem um curso superior, oferecendo financiamento de 100% das mensalidades pelo FIES, assim como tratou a nossa matéria. Existem professores em Passos aproveitando esta oportunidade? Esse programa é um programa novo, né? Sim. Então ele vai, a partir de agora, as pessoas, isso está sendo propagado na televisão, incentivado. Então, acho que a partir disso, isso é um tipo de política, né? Esse é um tipo de política que pode ajudar, sim. Então, a pessoa fazendo a licenciatura, tendo 100% de financiamento e depois o retorno dele, se ele trabalhar na escola pública, ele vai ser retorno zero, ele não vai precisar pagar isso para o governo, se ele trabalhar na escola pública. Né? Então, essa é uma das saídas, né, que nós temos. Né? Então, isso é novo, isso vai começar, eu acho que é um processo que está começando e que eu acho que vai dar certo. Para aquela pessoa, né, que tem vontade de aproveitar essa oportunidade do FIES e de tantas outras oportunidades que a própria FESP oferece aqui, providenciando bolsas de ensino para incentivar o aluno a estudar mesmo, a ter um curso superior. E que queira ser professor, né? Tem condições de ele vir fazer um curso que ele esteja apto a dar aulas? Claro. Nós estamos aqui com a turma do curso de História, né? que é um curso que ele abre várias possibilidades, não só para o professorado, mas a partir da questão da área turística, né? E as pessoas às vezes têm uma visão do curso de História que é assim, por que eu vou ficar sabendo do passado? Mas é importante a gente refletir sobre esse passado para que a gente possa planejar o futuro e viver bem o presente. Então, o curso de História é um curso que proporciona às pessoas uma visão global da sociedade, né? E ele nos proporciona conhecer coisas que aconteceram, né? que devem ficar na nossa memória, porque um país sem memória, como dizem, né? Ele não consegue crescer, ele não consegue mostrar a sua identidade. Né? Então, o Brasil ainda está engatinhando nesse aspecto, mas o curso de História é um curso que
que pode ajudar muitas pessoas nesse sentido, além de trabalhar em sala de aula. E pode lecionar história, né? Claro. E além de tudo, ele pode fazer a história, ele pode catalogar o presente para que esse se faça história no futuro, não é mesmo? Na matriz curricular do curso de História, pretende-se fazer isso, nós chamamos de historiografia. Não é? Os alunos têm a aula no laboratório de História para que ele aprende a fazer esse tipo de coisa, né? Como olhar o presente, né? Também para que aquilo possa se transformar na questão da identidade da sociedade, né? Então, é muito importante, muito legal, e existem vários projetos aí do curso de História que nos auxiliam a entender a sociedade, a nossa região, do nosso estado, do nosso país, enfim, do mundo todo. E pode virar um belo professor, né? Um bom professor de História, né? Quem estiver interessado pode procurar. Ainda dá tempo de fazer a inscrição, Anderson? Sim, nós temos um tempo ainda. As aulas começarão agora no dia 1º, ainda nós temos um tempo, né? É só procurar o setor do vestibular, né? Que é no telefone 35 3529 6041, né? Vou falar com o pessoal lá da coordenadora Silvia, o pessoal dela, e aí é só entrar em contato que nós os receberemos de braços abertos. Professor, muito obrigada pela sua participação. Tá, obrigado, eu que agradeço. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-8054 ou 3529-8005 e até o nosso próximo encontro.